Alô, alô, alô. Opa, bom dia. Domingo pela manhã. Hoje nós temos uma live com o professor Max, da Faculdade Unicarioca, e vamos falar bastante sobre empreendedorismo, vamos falar muito sobre empresas, falar muito sobre educação, formação acadêmica e também, é claro, o mercado financeiro. Então daqui a pouquinho só esperando aqui o professor Max entrar e vamos falar bastante sobre negócios, sobre empreendedorismo, como empreender nesse momento de crise, como a gente pode adquirir cada vez mais conhecimento, né, nesse momento que a gente está passando. Ok? Só aguardar mais um pouquinho. Opa, acho que é o Max que já entrou. Domingo pela manhã, conhecimento, conteúdo. Aguardando aqui. Olá, olá, bom Olá, dia. tudo bom? Tudo bem? Tudo certinho, e você, cara? Que bom. Estamos aí no domingo de sol, debatendo, conversando, aprendendo. O dia tá lindo, cara. Aqui Pô, a praia, pô, é dia lindo lindo, só olhar na demais. janela. Só que, poxa, mas infelizmente a gente tem que ficar em quarentena. Infelizmente a gente não consegue descer um pouquinho para pegar um sol. É, Mas, eu li ontem uma informação que é bom continuar colocando vitamina D no corpo, ou seja, pegar sol na janelinha que seja, ou algo desse tipo, porque parece que se você tiver alguma questão com o vírus, a vitamina D ela fortalece o sistema imunológico. opa, Isso eu bom pensei saber. ontem. É bom saber. Eu que sou um É. pouco meio que moreno palmito, né? Moreno palmito com Branquelo. febre. É, branquelo, então seria uma boa. Mas legal, É. legal. Pô, bom dia então para todos. Então vamos trabalhar aqui. Assim, eu sempre falo que network vale mais do que dinheiro. E eu sei normalmente o papo que eu tenho com o Max, mesmo em off, sempre dura horas e horas. Aqui nós só temos no máximo uma hora, mas com certeza ele vai trazer muito conteúdo, muito conhecimento. Um profissional de gabaritado, assim, talvez uma das maiores mentes que eu conheço aqui no país. Então, um cara que tem muito conhecimento acadêmico, conhecimento na área de negócios, na área de empreendedorismo e também tem uma leitura de mundo que vocês vão ver que o cara tem bagagem. Ok? Mas antes de começar, vamos se apresentar, Max. Eu acho que, para quem não te conhece aqui, né, se apresenta. Lembrando que essa live vai ficar aqui disponível durante 24 horas. Quem não conseguir assistir ao vivo pode assistir depois, às vezes as pessoas estão dormindo ainda. Mas se apresenta para as pessoas te conhecerem. Quem Olá, é o tudo bom? Max? E aí, pessoal? Aqui é o Max. Olá, tudo bom? Professor de quê? Sou professor universitário, sou engenheiro de computação, com mestrado em engenharia de sistemas aqui no IME, Instituto Militar de Engenharia, e doutor em engenharia de produção na área de pesquisa operacional, que trabalha com otimização combinatória, ou seja, você tentar sempre maximizar uma determinada função, ou seja, sempre obter o melhor resultado em cima de um dado problema. Mas sou gaúcho, talvez pelo sotaque vocês vejam, mas moro há 19 anos no Rio. Então, parei no Rio Gaúcho para fazer Carioca. mestrado, doutorado. Comecei a dar aula na Unicarioca, o mesmo local onde o Diego também, onde nos conhecemos. Acho que o Diego já faz uns Isso. 4, 5 anos, né? 5 5 anos, eu acho que o anos. Diego é professor Desde na 2015. Unicarioca. Isso. Eu sou lá professor há 16 anos. E de 9 anos para cá também pró-reitor acadêmico lá da Unicarioca. Na verdade, eu vou falar não tanto de mim, mas mais como eu conheci o Diego também. Então, o Diego a gente já se conhece já há uns 5 anos, né? E aprofundamos mais no ano passado, quando a gente começou a ver que tínhamos afinidade em alguns temas, em algumas curiosidades, né? Ele também é muito curioso e muito obstinado, né? Então, tem uma perseverança forte, a história de vida dele é muito bacana. E aí a gente começou a ver, eu fui fazer uma mentoria com ele sobre investimento, É, e a gente começou a conversar sobre várias coisas e ver que não necessariamente ser inteligente, essa inteligência que se acha que é a inteligência analítica, a inteligência de ser bom aluno ou de ser cheio de títulos, isso não significa que a pessoa seja um investidor inteligente, que é totalmente diferente, é uma habilidade totalmente exatamente. diferente. Porque senão na bolsa de valores ou no mercado financeiro só ganharia dinheiro aqueles doutores, PhDs em matemática, né? Aqueles Exatamente. especialistas em fazer, em descrever algoritmos, linguagem de programação, que tentasse achar as melhores decisões.
Só que o mercado, e aí é uma área do mercado, da economia, o mercado ele não é racional. Ele não parte do princípio da razão. Mas tiveram vários grandes gênios da história da humanidade, até hoje, que tentaram racionalizar o mercado, né? E tiveram ganhos durante um tempo, e depois, quando perderam tudo de uma vez só. Né? São os chamados quants, né? Exatamente. Então, aí a abordagem do Diego é uma abordagem que não é quant. Ele olha para o quant, a gente até fala um pouquinho mais, mas é mais em relação a qualia, ou a value, né? Ao valor. Então, isso não é fácil de se perceber. É simples para quem já entrou, mas você fazer essa quebra de mudança, de mentalidade, de que preço é diferente de valor, que nem tudo, e apesar de quando você abre um home broker, o que aparece lá são só números, na verdade aqueles números pouco importam, na verdade é o que existe da relação daquela empresa, que a gente está ali vendo no home broker, com o mercado, com seus próprios sócios, com a sua executiva, como é que ela se desenvolve a sua linha de produção. Então, são questões muito além daquilo que está na tela do home broker, é muito mais profundo. E aí aprendi, e tenho aprendido bastante com o Diego, em relação a fazer essa leitura, que não é uma leitura simplesmente de números, né? Mas é uma leitura de contexto, uma leitura de mundo. E aí eu fui quebrando alguns paradigmas também meu, né, de achar que a matemática ou as funções matemáticas, as equações poderiam resolver questões de eu ser um melhor investidor ou ter retornos maiores, né? Bacana. Eu já falei no início, aí sou professor universitário, ultimamente até não tenho dado muita aula, porque tenho dedicado mais à gestão acadêmica do Carioca, né? Mas tenho aí aproveitado, já comprei uma série de livros do ano passado para cá sobre investimento e sobre principalmente tomada de decisão. Eu acho que é muito importante, e até vi algumas mensagens que o Diego trouxe aí das últimas semanas para cá, já falou até sobre risco, sobre retorno, né? Que são questões que ficam em lados distintos da balança, né? Então, até sim. O Diego é muito mais hábil que eu para explicar isso, mas se você quer ter um retorno maior, inevitavelmente você vai sofrer um risco maior, né? Pô, legal. Pô, legal pelas fazer um palavras, né? equilíbrio. Tu sabe que é recíproco, sabe que quanto as nossas conversas, eu falo que acho que todas as nossas conversas deveriam ser gravadas, né? Como essa, porque é uma aula, né? E a gente tem uma das conversas que a gente vive no meio acadêmico, mesmo você comentou, que parece que para você entender de mercado financeiro tem que ser PhD, tem que saber muito de matemática, engenharia, economia, seja o que for. Na verdade, não é isso, né? Pelo contrário, a gente está no meio acadêmico, a gente percebe que até profissionais que é da área de economia e engenharia, eles não têm essa aptidão para investimento. Porque é uma grande diferença, as pessoas não conseguem compreender muitas das vezes, que é a diferença entre você entender de economia e entender de investimento. Eu falo para você, eu entendo pouco de economia. O meu conhecimento de economia é o meu conhecimento voltado para investimento. Eu estudo muito mais empresas, processos, como você mesmo mencionou, a questão da otimização desses processos, a questão dos pontos de máximos e mínimos dentro da empresa, tudo aquilo que a gente precisa tirar da empresa, que seja de fundamentos de valor, para aí sim a gente fazer a verificação se vale a pena ou não comprar aquela ação daquela empresa, né? Mas eu queria, antes de falar de investimento, de mercado financeiro, eu acho que um papo muito interessante seria a gente falar de empreendedorismo e também de formação acadêmica. Nós temos muitas pessoas que me seguem, que são universitários, que estão no meio universitário, estão fazendo faculdade ou de engenharia, ou de economia, administração, seja qual for. Então, eu acho que seria interessante a gente abordar um pouco nesse momento o papo de o meio acadêmico e o empreendedorismo. Como é que você vê hoje esses dois lados, né? Esse mundo que é o acadêmico, que é a universidade, onde o aluno vai para a faculdade, onde o aluno ele tem as disciplinas, faz prova e tudo mais, né? Com a gente lá faz cálculo 1, cálculo 2 lá na engenharia. Como é que você vê essa preparação universitária junto ao empreendedorismo? Antes de começar a falar de mercado financeiro, eu gostaria que você tenha uma abordagem muito interessante. Você está dentro, como gestor de uma das maiores faculdades do Rio de Janeiro, né? Então, qual é essa relação entre o mundo acadêmico, como é que a gente está preparando nossos jovens, principalmente, os nossos alunos, para o mundo, principalmente com uma visão empreendedora? Sabemos muito que abrir um negócio, falar de negócio, empreender no Brasil é muito difícil, mas
vemos, até no meio acadêmico, vários jovens querendo abrir seu próprio negócio, querendo empreender, querendo inovar, né, que é o interessante, junto à área de tecnologia, junto à área de marketing digital, seja qual for. Qual é a sua opinião do que você vê hoje, principalmente no Brasil e também no mundo, é claro? Qual a sua visão entre a questão do empreendedorismo e o mundo acadêmico hoje? É legal essa questão, né? Nós não temos no Brasil, de uma forma geral, a cultura empreendedora, né? Mas grande parte das instituições de ensino, na verdade todas, tem uma disciplina chamada empreendedorismo em geral, né? Empreendedorismo ou liderança do empreendedorismo, ou empreendedorismo com criatividade, algo desse tipo. E a grande dificuldade primeiro, conseguir trazer professores que estão acostumados a falar sobre teorias para mostrarem na prática como se empreende, né? Como se consegue fazer. Não vamos nem falar, por enquanto, de leitura de mercado nem negócio. Vamos falar de atitude, né? A nossa atitude, antes de falar de negócio, o empreender tem a ver com procurar dentro de si mesmo um conjunto de atitudes e crenças e comportamentos que faz com que você saia na vida independente dos outros, que você consiga se desenvolver preocupado com você antes de estar preocupado se você vai ganhar dinheiro ou não. A gente pensa em empreender e em ganhar dinheiro, mas na verdade empreender é você reconhecer quais são os teus pontos fortes, os teus pontos fracos, e a partir daquilo você empreender em si mesmo, você ter uma autoconfiança, conhecer exatamente o que faz bem para você, o que não faz bem para você, e tomar, e é algo difícil, e você sabe aí sendo empreendedor, a responsabilidade sobre os seus atos, né? Porque empreender é bonito no papel, mas quando você assume a responsabilidade de ter um CNPJ, basicamente, de ter um CNPJ, e a partir daquele CNPJ você ter no final do mês que pagar e tributar alguns impostos, e se você não conseguir tributar, você não vai conseguir tirar da sua empresa, mas tirar do seu próprio bolso, é uma atitude de coragem também. Perfeito. Não é uma característica brasileira, principalmente. Tem se modificado isso pelo aspecto da inovação. Os jovens, e a gente sabe, a gente tem percebido isso na sala de aula, os jovens que entram nas instituições de ensino agora com 18, 19, 20 anos, eles já querem ter um mundo no qual eles não dependam mais de um chefe ou de alguém hierarquicamente superior para dizer para ela quanto ela vai ganhar por mês ou como ela vai sobreviver. O jovem ele deseja cada vez mais ser autônomo, ele deseja ser o quê? Não ter uma carreira apenas, porque a carreira também é algo muito fechado, né? Carreira, se você perceber a concepção de carreira, é como se você entrasse numa faixa e você seguisse aquilo a tua vida toda e só tivesse aquelas possibilidades. Na verdade, hoje, cada vez mais, o jovem ele quer saber mais ser multidisciplinar. Ele quer saber um pouco de tudo, interagir com tudo ao mesmo tempo. Isso não tem a ver só com uma característica do jovem, tem a ver com um impacto forte e absurdo do quê? Das tecnologias digitais. A internet permitiu a expressão, permitiu que o jovem e qualquer um tenha uma possibilidade de se expressar, não só artisticamente, não só naquilo que pensa, mas se expressar querendo vender algo, por exemplo. Querendo empreender. E o empreendedorismo que mais dá liberdade é o empreendedorismo digital, né? Como você bem sabe, o empreendedorismo digital é o empreendedorismo que você pode começar só com você mesmo, com um conjunto de conhecimentos que você tem, né? Aquilo que você identifica, que você tem uma expertise, e você deseja o quê? A partir daquilo, disseminar, o propósito de disseminar um conhecimento, criar redes, criar network, em que as pessoas têm interesses em comum, e você, a partir daquilo, claro, você poder ter um ganho de monetário, monetizar, como se fala, mas não apenas isso, ter uma satisfação também pessoal, ter o sangue nos olhos de estar fazendo algo que depende apenas do teu pensamento, da tua capacidade e das tuas mãos. Você teclar, mexer com o mouse, colocar informações na internet e assim por diante. Mas os professores, de uma forma geral, não estão ainda, e não é por uma falha deles, isso não é nenhum defeito, não estão preparados porque não viveram isso, não vivenciaram isso. O próprio marketing, né? O próprio marketing, quando é dado em qualquer escola, você vai em qualquer escola, você pode ir tanto na Unicarioca, pode ir no ESPM, que é a Escola Superior de Publicidade e Marketing, Propaganda e Marketing, vai ser dado da mesma forma, vão vir nas teorias de marketing, vão vir na composição do que são os 4P, 5P, 6Ps, o que seja,
E a partir dali eles vão dizendo para os alunos o que é isso que é marketing, mas não é aquilo que é o marketing. O marketing Exatamente. é muito mais do que isso. E a internet, dessa forma que nós estamos aqui, a internet, as plataformas digitais que surgiram, elas permitem que isso ganhe uma escala gigantesca. Ou seja, você pode ter um produto e aquele produto ele monetizar para você ao longo de dias, meses, anos. E você vai podendo o quê? Testar, validar novos produtos e lançar novos produtos de acordo com o quê? Com nichos diferentes do mercado. Porque as ferramentas que existem na internet e na tecnologia também permitem que você consiga fazer o quê? Perceber os perfis, ou que a gente chama também de nichos, e oferecer produtos que sejam, e até tem um conceito hoje de marketing que se chama sincromarketing. É aquilo que o cliente ou a pessoa que está navegando, você consegue perceber o momento exato que ela está precisando daquilo. E quem está do lado, o consumidor, pensa, poxa, como é que adivinhou que eu estava querendo isso? Então dá uma ideia de sincronia, de sintonia. Mas é porque os algoritmos que existem na internet, e cada vez mais os big data, eles conseguem desenhar cada vez mais o quê? O perfil de cada um de nós dentro da rede, da grande rede. Então não tem como nós falarmos agora de empreendedorismo, nem de marketing, se a gente não falar do aspecto digital. Sem dúvida. Não existe uma outra forma. Nesse momento Não, existe outra forma. não e é interessante porque, diferente, por exemplo, quando a gente começou, nós não tínhamos todo esse aparato tecnológico, essa ferramenta poderosa, que é o marketing digital, que permite hoje que você entregue o seu conteúdo ou o seu produto, a sua ideia, para uma pessoa que já tem interesse. Então, hoje, com as redes sociais, você consegue ali nichar, né, a questão do seu grupo de interesse para que você possa a sua ideia seja testada. Por isso que hoje eu acho muito mais simples, a gente conversa muito isso na faculdade e a Unicarioca ela nos dá esse espaço para isso, para que a gente possa o quê? Conversar com os alunos, trocar uma ideia com eles, que é o mesmo um bate-papo, né, que aí eu até falo que às vezes um bate-papo no corredor vale mais que uma hora de aula. Porque muito mais do que um semestre inteiro, às vezes. Muitas vezes. Desculpa, mas é ali que a gente consegue o quê? Mostrar para eles que vocês podem crescer, né? Hoje isso aqui, o Instagram, o Facebook, o próprio Google, é um canhão que você tem para poder atingir um canhão com uma mira. Atingir exatamente o que você laser, quer. Né? Exatamente, canhão de laser. Então, você tendo uma boa ideia, e o interessante, né, uma coisa que eu comento bastante, é que no meio acadêmico, a gente, na escola também, a gente é muito acostumado a errar menos do que acertar. Então tem que acertar sempre mais do que errar. Senão a gente não passa de ano, né? A gente não passa na disciplina. Só o acerto, né? Exatamente. E esquece que no empreendedorismo é o contrário. Você erra muito mais do que acerta. E quanto mais você erra, mais casca você está adquirindo para você poder acertar cada vez melhor. Eu falo para você, eu já abri mais de 20 empresas. Mais da metade faliram. Mas aquelas poucas que conseguiram ter um grande upside, nossa, deram muito certo. Então, empreender, abrir o peito para empreender, hoje, no Brasil, para mim, é um ato de heroísmo, porque hoje, toda a sociedade, é a sua mãe que vai falar para você assim, filho, não, vai fazer o concurso público, vai ter o seu certo. Ah, não, é a sociedade que quer que você tenha sempre um teto. Porque uma coisa que eu sempre também coloco, até para quem me segue, quem são os meus alunos, é o seu salário, e aí por isso que a liberdade financeira, investir é importante, ganhar dividendos, o seu salário tem que ser o seu piso e não o seu teto. Ah, não, você trabalha, você vai ganhar um salário, sei lá, de 10 mil reais. Pronto, você não consegue ganhar mais de 10 mil reais porque esse é seu salário. Você está trabalhando para aquilo ali, pronto, acabou. Não. A mentalidade é diferente. Se você quer ser empregado, quer trabalhar para alguém, ok, você vai ter um salário. Eu sou empregado, né? Eu dou aula, né, para uma instituição. Isso. Então, o que acontece? Então, eu tenho um salário. Só que esse meu salário, ele não é o meu teto. Ele é o meu piso. E é a partir daí que vem, junto aos meus investimentos, né, eu trabalhando ali, comprando empresas na Bolsa de Valores para poder ganhar meus dividendos, então está acrescentando. Essas são as empresas que eu abro, inclusive, nesse período de coronavírus, eu tive uma ideia, depois até compartilho com vocês, uma ideia que eu tive, que eu vou implementar, de uma empresa nova que eu quero abrir. Então, assim, o meu salário, ele virou meu piso. Porque a partir dali, agora sim, eu vou começar a trabalhar
de uma tal forma, empreender, e hoje, com isso aqui, eu consigo trabalhar aqui, por exemplo, no meu home office, eu consigo fazer uma postagem, gravar um vídeo onde estiver, com esse aparelhozinho aqui, que lá o que eu falo, que eu falo cada vez mais, se você entender de empresa, você entende de mundo. E se você entendesse, estudasse a Apple com o Steve Jobs na época, você ia ver como o cara queria não só criar um equipamento para poder gerar lucro para a empresa, mas sim como ele queria revolucionar, né, a forma de consumir conteúdo e de se comunicar na internet. Foi o meu negócio com o Mark Zuckerberg, como hoje também o Jeff Bezos, da Amazon, como Jack ele Ma, tá querendo... da Alibaba. Exatamente, como eles querem revolucionar, né, a questão do consumo. O Elon Musk também. E repare que são pessoas que estão muito mais focadas, né, na questão de empreender, de revolucionar, inovar, do que mesmo lucro. Foi até uma discussão que a gente teve com um colega aqui, que ele falou assim, não, por que você não investe na Amazon? Simples, porque a Amazon não quer lucro. O Jeff Bezos não quer lucro. O Jeff Bezos quer reinvestir os seus lucros para poder mudar o conceito de consumo, né, do mundo inteiro. Então, assim, quando a gente está falando de empreender, está falando de querer mudar mesmo a nossa leitura de mundo, é para quê? Para que você cresça. E uma coisa que é importante, que poucas pessoas falam em empreendedorismo, a gente está sempre incomodado. A gente sempre joga para terceiros os problemas da sociedade. É o político, é o prefeito, é o governador, é o presidente. Não. Desculpa. E por que a gente não tenta resolver certos problemas sociais? Fazendo o quê? Inovando, montando uma empresa. Ao invés de esperar que um governante, ao invés de esperar que, sei lá, um prefeito, um governador, um presidente, os órgãos públicos façam a diferença, por que a gente não pega, monta uma empresa, tem uma ideia, e hoje aqui com o marketing digital é muito mais fácil fazer isso. Hoje tem um MEI também, que você consegue abrir uma empresa, tem um CNPJ muito fácil. Pela internet você faz isso. Então, assim, por que a gente não pega e implementar uma ideia? Pegar uma dor da sociedade, não precisa ser do Brasil inteiro, não. Pode ser do seu bairro. De um grupo. Exatamente. Pode ser dentro da faculdade mesmo. Eu vejo uma dor dentro da faculdade. Eu fico esperando o Max, que é o gestor da faculdade, para poder resolver o problema. Por que a gente não consegue empreender? E é na necessidade que crescem as grandes empresas. O Mark Zuckerberg, lá nos Estados Unidos, dentro da universidade, ele viu uma dor. Na verdade, ele pegou uma ideia que já existia. Olha que interessante, ele não criou do zero. E as melhores ideias são assim. Ele pegou uma ideia que já existe e melhora ela. Não precisa ser do zero. Então, esse perfil de empreendedorismo é o que falta a gente ensinar não só na faculdade, mas também nas escolas. Projeto mini empresa, para mim, é interessantíssimo, precisa ter. O jovem de 10, 11 anos tem que entender de negócios, tem que entender de empresas. E eu falo para você concorda comigo, é por isso que tem poucas pessoas investindo na Bolsa de Valores. É por isso que tem poucas pessoas que acreditam em investir em ações. E quando você está investindo em ações, você não está investindo só na Bolsa, você está investindo numa empresa. É por isso que as pessoas têm medo de investir, porque as pessoas têm medo de empreender. As pessoas elas são criadas para terem sempre um teto, sempre ser limitadas, sempre trabalhar para alguém. Você estuda. Às vezes você está estudando, nem sabe por que está estudando aquilo. Às vezes está na aula lá do Diego, está estudando a cálculo 3, equações diferenciais, sei lá o que, você não entende o porquê daquilo. E aí também é culpa nossa, que a gente não mostra, a gente não faz essa conectividade entre o mundo acadêmico e o mundo real, né? Então, assim, exatamente, então a gente não bota em prática. E os nossos alunos, que representam muito o papel da nossa sociedade, eles também se acomodam. Então, é uma acomodação de todos. Então, a gente acaba se jogando para baixo. E eu acredito que é por isso que tem pouca gente investindo. É por isso que tem poucas pessoas que estão investindo na Bolsa, que não entendem quando você está investindo em ações, você está investindo em empresas. E você não consegue entender... Max, só você ver a sua volta. A gente tem no nosso meio assim, professores, doutores, gabaritados, premiados e tudo mais. Quando você fala com eles, você sabe o que é dividendos? Não sabem. E professores, sim, que às vezes já tem uma carreira... Top. Sim. Exatamente. Não tem essa noção. Para tu ver que não é só na camada popular. É que eu falo, às vezes, mas onde está essa informação? As pessoas não têm acesso a essa informação? Não. Eu não acredito que seja isso. Também, claro. Mas também é algo cultural nosso que a gente não se permite. Não importa se você é aluno de ensino médio ou se você é aluno de doutorado, se você é professor, doutor, não importa se tem prêmio Nobel. Dificilmente.
Por quê? Falta exatamente que até o nome do curso, leitura de mundo. A gente acaba vivendo processos do dia a dia, a gente se acostuma com aquilo ali, até na questão financeira, a gente recebe aquele salário que a gente acha que está bom e a gente não está incomodado. Pelo contrário, a gente busca sempre estar acomodado. Quando eu estou querendo fazer uma prova para entrar no concurso público, e isso é um dos problemas dos serviços públicos, ter esse buraco gigante, de ser tão precária a qualidade do serviço público, porque as pessoas já entram lá pensando em se acomodar. Penso lá, agora estou... O cara tem 25 anos, passa num concurso público qualquer, e ele fala, pronto, agora estou estabilizado, posso ficar tranquilo que aqui eu vou me aposentar. O cara tem 25 anos. Eu falo que eu tenho um colega meu que com 25 anos passou por concurso público agora e ele falou exatamente isso. Agora estou acomodado. Não pensa em crescer, não pensa em inovar, então ele se limita. Então não tem como a gente resolver as dores da nossa sociedade, as dores do Brasil, não tem como se a gente continuar com essa cultura de limitação, de acomodação. Então, assim, aí você começa a tirar a resposta para muitas coisas. Por isso que mais de 90% das pessoas investem na poupança. Por quê? Medo. Medo. Não sei se você ouviu, eu postei um áudio no Telegram. Desconhecimento, na verdade, antes do medo é desconhecimento. Exatamente. Né? Que é o livro do Napoleão Hill, você já leu, Mais Esperto que o Diabo. O diabo chama, a palavra diabo chama a minha atenção. Mas qual era a ideia do Napoleão Hill? Que foi um livro escrito em 1938, antes da Segunda Guerra Mundial. Ele fala exatamente isso. Quem não leu dos Napoleão medos. Hill aí, leiam qualquer coisa Napoleão Hill. É tudo, Napoleão. O cara é fantástico, na década de 20, década de 30, ele escreveu tudo que a gente está vivendo agora, inclusive com o coronavírus. Eu quero conversar com você também, como você está vendo essa situação. Por quê? Hoje, as informações, elas chegam muito rapidamente. Então, o medo, como a gente absorve isso, a gente tem esse medo. O medo é o quê? Como o Napoleão descreve. O medo faz com que a gente trave, faz com que a gente não inove, faz com que a gente não se mova. Então, por isso que a gente quer aquela coisa da criança interior, de querer sempre estar ali quentinho, no casulo, estar sempre quietinho. Então, a gente tem medo de dar um passo. Ou então a gente fica sempre dando aquela desculpa. Ah, não, vou esperar o melhor momento. Vou esperar... não, eu não vou fazer isso agora porque eu tenho vou dar uma desculpa. Então, o querer acaba se perdendo durante todo esse processo porque a gente não é mais esperto que o diabo, como Napoleão Hill colocou. Porque a gente deixa, sim, o medo... A melhor arma do diabo em relação a gente é o medo, né? Exatamente. E o medo, ele é alimentado pela ignorância. O combustível do medo é a ignorância. Por quê? Eu vejo isso no curso Leitura de Mundo. Quando as pessoas começam a ter mais conhecimento em investimento, em ações, menor é o medo dela. A confiança aumenta. Porque quanto mais conhecimento, menor é o medo. Mas digo, o risco de perder tudo. Quanto mais conhecimento você tem, você vai ter que diminuir o seu medo em relação à questão do risco de investimento em ações, de questão de você perder o seu dinheiro, porque você consegue o quê? O conhecimento, ele começa a tirar o medo. Aí sim você se torna mais esperto que o diabo. Então, assim, é muito interessante quando a gente fala de empreendedorismo, que foi o nosso papo, inovação, porque tudo isso está ligado a todas as nossas atitudes. E a consequência que a gente vê é uma sociedade que hoje ela está acomodada. E aí vem aquela questão, né? Eu só ando com as minorias. Eu não gosto do efeito manada. Entendeu? Quando a gente tem o nosso papo, Max, quando a gente dá uma troca, o que a gente faz? A gente tem a nossa ideia, a gente tem um pensamento que é fora da caixinha, como as pessoas falam, é fora da curva, e a gente tenta o quê? Ao máximo, a gente tem várias pessoas no nosso meio que são pessoas que não são mais espertas que o diabo, como o Napoleão fala, e a gente tenta sempre o quê? Inovar. Às vezes é um bate-papo nosso que a gente tenta o quê? Sair da mesmice, sair do efeito manada, né? E aí que eu falo, network vale mais do que dinheiro, conhecimento vale mais do que dinheiro, porque se você começar a criar esse mindset, você começa o quê? A virar a chave. E quando você vira a chave pela primeira vez, você se transforma. Não tem como. Eu falo os meus alunos do curso Leitura de Mundo, são mais de 740 alunos agora tem até mais com os novos alunos. Eu falo, quando eles viram um pouquinho a chave, eles não conseguem voltar ao que era antes. Não conseguem, porque a mente deles aumentou de uma tal forma, eles começaram a entender o mundo de uma outra forma, com um olhar de empresas, sim, mas começaram a entender o mundo de uma outra forma, que eles não conseguem voltar. E aí, a partir daí,
é que você começa o quê? A transformar uma sociedade. Aí você começa a transformar pessoas. Para você ter uma noção, eu tenho vários alunos dentro do curso Leitura de Mundo que estão empreendendo. Por quê? Investir é empreender. Porque você está investindo em empresas. A camisinha na cabeça para empreender. Exatamente. Quanto mais maduro eu me torno como investidor, melhor eu fico como empreendedor. E vice-versa. Quanto mais eu penso como empreendedor, melhor investidor tenho. Se você pegar a lista dos 100 maiores investidores, melhor, os maiores empresários, empreendedores do mundo vivos hoje, todos investem na Bolsa de Valores. Todos. Todos têm ações. Alguma coisa tem aí. É algo que é comum a todos eles, que é a questão, o hábito da leitura, meditação e investimento em bolsa. É uma coisa que eu pesquisei, peguei todos os 100 maiores empreendedores, né, do mundo. Daí você tem Jeff Bezos, tem Warren Buffett, você tem Bill Gates, você tinha na época o Steve Jobs, entendeu? Elon Musk, tantos outros, Mark Zuckerberg, o Penny do Google. Então, assim, tem vários. Você pegar todos eles. Sim, todos. Tem o hábito da leitura, estou sempre estudando. O Warren Buffett, quase 90 anos, lê todo dia, lê bastante, continua trabalhando, que é uma coisa interessante, né? Que as pessoas acabam assim, não, vou ganhar dinheiro e vou me acomodar. Não, cara, pelo contrário, tu vê Bill Gates, tu vê o Jeff Bezos mesmo, tu vê o Warren Buffett, são pessoas que tiveram um patrimônio gigante, são bilionários, e pelo menos tu doaram, acho que 90%, 99% do seu patrimônio, e estão sempre trabalhando. Não param de trabalhar. Pelo contrário, quanto mais você atinge esse patamar, você tem uma compreensão muito, porque eu falo, não é só dinheiro. É interessante que quando eu atingi a minha independência financeira, né, quando eu consegui fazer os meus dividendos pagarem meu custo de vida, cara, foi o momento que eu trabalhei mais. Não, eu tenho minha independência financeira, eu vou ficar, agora eu vou só curtir praia, porque os dividendos que eu tenho na minha conta, eu vou parar de trabalhar. Não. Foi o momento que eu trabalhei mais, porque o momento que minha cabeça não parou, porque eu comecei a ter uma leitura de mundo mais sofisticada, comecei a compreender mais os processos, começou o bichinho de empreendedorismo trabalhar, tanto é que eu estou aqui. Né? Esse trabalho aqui de marketing digital, na verdade, de estar aqui falando aqui, fazendo essa exposição, lançando curso de mercado financeiro, leitura de mundo e tudo mais, isso é o quê? É o bichinho do empreendedorismo que está aqui, que está mordendo aqui a gente aqui, né, para poder a gente querer sempre crescer e inovar. Por isso que eu falo, cara, não tem para onde fugir. Conhecimento e networking vale muito mais do que dinheiro. O que você acha? Eu acho que nós, professores, falamos muito, né? Não, a gente fala mas eu queria ouvir a sua opinião sobre essa questão do empreendedorismo, que eu comentei aqui, e também a questão da situação atual junto ao coronavírus. Tanto no aspecto acadêmico, tanto no aspecto econômico, também, se você quiser falar, e também na questão de investimentos também junto à Bolsa de Valores. Qual é também, eu queria que você fizesse esse apanhado, que eu acho que a tua leitura é bem legal e a galera vai gostar. Essa parte de empreendedorismo é bacana porque nos fascina, né? Aí você falou de um autor que a gente já falou várias vezes nas nossas conversas, é o Napoleão Hill, né? Sim. Ele é realmente um cara... além dos ensinamentos que ele, na verdade, ele traduziu ensinamentos, né? Porque ele captou, isso que é importante, todos saibam, e o Diego, eu acho que certamente ele fez isso, e eu tenho aprendido a fazer isso, modelar a nossa vida em cima do que outros já passaram, né? Então a gente cresce em cima do ombro de gigantes, né? Exatamente. Então, assim, se já existiram pessoas que chegaram nos mesmos objetivos que a gente deseja alcançar, por que eu não vou seguir o modelo deles? Né? O que eles fizeram? Quais eram os hábitos mentais que eles tinham? Quais eram os comportamentos? Como eles agiam em relação a determinadas situações de risco ou de problema? E aí, se você seguir, você, por exemplo, você fala muito disso e você se modelou uma boa parte da tua forma de investir na personalidade, no comportamento do Warren Buffett, por exemplo, é um deles, né? Sim. E aí o Napoleão Hill, na década de 20, você já viu sobre isso, e é interessante os alunos procurarem sobre esse autor, e quem estiver assistindo a gente, ele entrevistou mais de 20 mil pessoas. Isso. Né? E levou 15 anos para escrever o grande livro dele, o Pense e Enriqueça, né? Isso. Levou 20 anos. Porque ele foi fazer uma entrevista simples com o cara mais rico do mundo naquela época, que era o Andrew Carnegie. Para quem quiser associar Carnegie, a gente vê às vezes o nome nos noticiários. Aquele lugar que se chama Carnegie Hall, nos Estados Unidos.
foi feito pela fundação do Andrew Carnegie. Isso, né? da família dele. Ele modelou esse cara, era um grande petroleiro, uma origem, nasceu sem dinheiro nenhum, era engraxate, e ele foi modelando a vida dele em cima de hábitos que ele percebeu que seriam hábitos eficientes, né? E foi empreendendo em cima da vida dele, isso no final do século XIX. E o Napoleão Hill foi entrevistar esse cara, e esse cara jogou para ele uma pergunta tipo de filme. Você estaria disposto a passar 15 anos da sua vida só pesquisando os hábitos das pessoas mais bem-sucedidas do mundo? Eu vou te apresentar todas elas e vou te pagar um X por mês para você poder fazer isso. Você topa fazer isso? E o Napoleão Hill disse que levou 30 segundos para responder e respondeu, sim, eu topo. E depois ele foi saber que o Carnegie, esse Andrew Carnegie, já tinha feito essa pergunta para várias outras pessoas anteriormente. Isso aí. E todas haviam dito que não. Que não. Que era perda de tempo. Ele aceitou aquilo. Isso aí. Escreveu depois... Hoje deve ter mais de 15 obras, 20 obras do Napoleão Hill, né? A Fundação Napoleão Hill vende livros pra caramba. Ele ficou rico com conhecimento. Olha só, o Napoleão Hill ficou rico espalhando conhecimento sem ter a internet. A gente consegue imaginar como seria esse cara hoje, surgindo o Napoleão Hill hoje. Porra, ele seria uma genial, máquina, cara. né? Isso. Porque a máquina, a internet, ela conseguiria o quê? Espalhar de uma forma avassaladora. Ele tinha uma didática absurda, né? De esclarecer, fazer analogias perfeitas. E trouxe para a gente várias questões. Aí, então, a gente falou um pouquinho aqui de Napoleão Hill. E o empreender, você falou lá de empreender, do testar e errar, né? E é legal isso, que o testar e errar tem a ver com a ciência. A ciência funciona muito nisso, que se chama empirismo, né? Isso. Você testa, observa, vê o que pode ser melhorado, vê o erro, vê a falha, constrói uma nova hipótese e assim vai, assim vai, assim vai. E a internet permite isso, porque permite você testar rápido. E permite também você o quê? Errar rápido. E permite, naturalmente, você corrigir rápido. Então, tem várias alternativas de empreendedorismo que eles chamam teste A/B, né? Então, o cara oferece o mesmo produto, dando uma interface A e uma interface B. E vê qual delas que vai ter um alcance maior. Então, isso só é possível pela internet. Você gasta pouco, você tem um investimento menor, você pode ter poucos recursos humanos, né? Isso. E você consegue apurar rapidamente aonde estão os teus erros e acertar. Então, e aí esses grandes caras que não... Você falou aí do Jeff Bezos, né? Falou do Mark Zuckerberg, Elon Musk. Todos eles construíram as suas fortunas iniciando pela internet. Não sei se o pessoal conhece, mas o Elon Musk foi um dos caras que criou o PayPal, né? Então, isso no início dos anos 2000. Existe até uma briga aí se ele deveria ganhar um dinheiro ou não, porque alguns outros se assumiram como criadores da ideia, mas ele conseguiu tirar uma parte grande, até para depois investir no que ele foi investir à frente. Mas ele viu as possibilidades na internet. Mark Zuckerberg nem se fala. E você falou aí uma coisa interessante. A gente pensa em empreender é ter uma ideia totalmente nova. Não. Então, por exemplo, o Google. O Google é considerada a maior empresa de busca de internet do mundo. Não existe nenhuma outra. Só que o Google foi a 20ª empresa que apareceu de busca de internet. Teve outras 19 antes do Google. Lembra, Só que ele aprendeu melhor com a experiência dos outros e ofereceu algo melhor. Mas ele não foi a primeira. O Facebook também não foi a primeira rede social. Não foi. A Amazon não foi a primeira loja de varejo online. Exatamente. Então, a Apple não é o primeiro celular que foi vendido, o celular, o computador. Não. Então, mas eles conseguiram o quê? Testar, validar, ter uma capacidade grande de aceitar que quando erram, percepção, e fazer o quê? Lançar um produto como o raio laser mesmo, né? Pum! Isso aqui vai atender. E acertaram. Claro que eles não acertaram logo de cara. Mas conseguiram aprender com os erros de uma forma mais rápida que os outros. E quando você fala aí, alguma coisa que a gente tem que desmistificar também, a gente pensa que o cara vai empreender e ele vai abrir mão, ou vai investir, e ele vai abrir mão de tudo. Não. Se tem um porto seguro, você tem uma parte de um porto seguro, pode ser que daqui a pouco você empreendendo, aquilo que você empreendeu, aqueles conjuntos de empreendimentos, eles sejam suficientes para você abandonar uma parte do que você faz, que você dedica uma parte ao empregador. Mas se você for ver a história de boa parte deles também, eles continuaram fazendo atividades em paralelo, até terem a certeza que eles poderiam ser muito mais do que o piso. Exatamente. E aí eles poderiam ir à frente. Então, a história deles também é essa. A gente pensa que é aquela coisa que o cara é empreendedor, o cara é um gênio desvairado que sairá abandonando tudo. Não, ele também sabe medir o seu risco. Ele sabe aonde está colocando o seu pé. Né? Exatamente. E é engraçado você falar que tá tudo aqui, né? Se você perder aqui tem o Benjamin Graham,
tem o Pova, Warren Buffett, Churchill. Então, assim, é o quê? A gente modela, na verdade, pessoas que, né, vivas ou já falecidas que fizeram diferença, né? É aquela que a gente sempre comenta, né? A gente segue pessoas que chegaram onde a gente quer chegar. A gente começa a tentar trazer para perto da gente, ou pelo menos seguir, e hoje com a rede social, com a internet, é muito fácil você se aproximar de uma pessoa. É muito fácil hoje você chegar, você ver uma pessoa que você gosta bastante, né, e mandar uma mensagem no direct, no Instagram. Às vezes você pode responder, às vezes não, mas você consegue acompanhar, ver o dia a dia daquela pessoa. Ou você mesmo com um livro, você consegue ler, como falou aqui do Napoleão Hill, você consegue entender, o cara colocou toda a ideia dele, as ideias organizadas. E o interessante, também que a gente comenta, é que a gente não permite abrir esses canais. O que eu percebo na geração atual é que a gente perde muito tempo com futilidades, com besteiras, com coisas que não vão agregar, né? Você consegue pegar o seu celular e você fica a vida rolando lá no Instagram mesmo. Você consegue o Instagram rolando, falando, vendo nada com nada, vendo aquelas frases feitas, aquela coisa que não descarrega. Você olha que você até gosta, porque é o que a gente chama de conteúdo Nutella. A gente consome aquele conteúdo, mas não tem relevância nenhuma. Não vai criar nada para você de novo, não vai mudar a sua vida. E quando você percebe, e é interessante que você consegue ver a quantidade de tempo que você fica no Instagram, aquela coisa toda, né, você acaba não ficando muito tempo naquela ferramenta e se não teve nada. E tem uma frase que um colega meu comentou, que é o quê? Se você está no Instagram e você não consegue absorver conhecimento ou ganhar dinheiro com o Instagram, alguém está ganhando dinheiro em cima de você. Isso é empreendedorismo. E é verdade, porque as pessoas esquecem que desculpa, qual o principal, o que o Mark Zuckerberg pensa com o Facebook e com o Instagram? É marketing. Ele quer que você entregue para eles todo o seu perfil. O Instagram e o Facebook, o próprio Google, sabem mais sobre você do que sua mãe. Porque quem manda no mundo é o clique. E se você ainda não entendeu isso, no mundo de hoje, para hoje é que dia 25, 26, 27, não sei mais, estou perdido que eu não tenho em quarentena, mas tá quase em abril de 2020, se você não entendeu ainda quem manda no mundo é o clique, e se você não ganha dinheiro com clique, você querendo empreender, você querendo fazer diferente, e você não ganha dinheiro com clique, acabou. O Mark Zuckerberg, aqui, junto ao Facebook e o Instagram, ele permitiu que a gente tenha acesso às pessoas. Não só qualquer pessoa, as pessoas que podem ter um interesse no seu produto. Então, empreender, inovar. E aí vem uma discussão dentro das faculdades, porque eu no último ano, eu dei várias palestras, dei 5 palestras, né? Eu comecei aqui com rede social, com Instagram, com marketing digital, em setembro, outubro do ano passado. Eu não tinha nada disso, eu sou professor acadêmico, professor com a formação e tudo mais, titulação. E eu comecei com isso, mas eu comecei a estudar. Aí vem muito mais a questão do empreendedor. A minha área não é nada de marketing, como a sua também não é. Mas a gente tem o que? Isso aguçado. Nós entendemos processos, nós temos uma leitura sobre o negócio, entendemos o mundo atual, por isso que o nome do curso ele não é leitura de mundo à toa. Né? É muito mais essa visão de negócio, de empreendedorismo. Então a gente conseguiu ter isso e começou a cavar. Quem são os melhores do marketing digital? Érico Rocha, Rayan dos Santos, Cadu ADS, então, o Juliano Torriani. A gente começa a modelar esses caras, entender mais, investir também. O que eu gastei de dinheiro em cursos e livros até hoje sobre marketing digital, que não é minha área. É impressionante. Mas por quê? Porque eu queria empreender. Eu vi uma oportunidade de negócio. Né? E hoje o curso Leitura de Mundos está indo para a 3ª turma. E assim, eu posso dizer, pelo menos, que é sucesso, porque tem mais de 740 alunos. Putz, cara, foi por quê? Porque eu entendi de marketing digital. Eu comecei a estudar isso. Então, a gente se permite. E aí, no ano passado, eu dei várias palestras, né, falando sobre marketing digital, sem ser de marketing. Por quê? O profissional de marketing, muitas das vezes, o professor de marketing, ele está muito mais preocupado, às vezes, na teoria, de fazer algo que poucas pessoas fazem, que é implementar. O pensamento de fora, quem pensa de fora, sistemicamente, como você pensa, e que a gente pode pensar, percebe muito mais oportunidades do que quem está vivenciando ali no dia a dia. E o seguinte, e a transpiração, não é só se inspirar, não é pegar o que você está falando, o que eu estou falando, legal, o papo é muito bom, e sim, é muito bom, tem muito conteúdo, só que é implementar. É implementar.
E eu vejo até isso, até na questão dos investimentos, com a pessoa não dá o Olha start. só, falando em implementar tem a ver com isso aqui, Licão. Está aqui ao contrário. Arriscando a Opa, própria pele. skin the game. Isso aí. O livro o Skin the Game, que é um termo que todo mundo está falando hoje em dia, aí, os empreendedores, é colocar a pele em jogo, né? Exatamente. Então, você vivenciar. a pele em risco, né? Que fala. Mas é exatamente isso, porque você não coloca, não implementa. E nos investimentos a gente vê isso também. Ah, não vou investir em ação, vou continuar aqui na poupança, porque eu tenho medo, porque eu tenho receio, não sei. Cara, começa devagar. Começa devagar. Ah, você tem 10 mil reais na poupança. Lá, pega 500 reais, 100 reais. Você hoje com 10 reais você pode começar a investir na bolsa. Começa, porque os maiores estão lá. As maiores empresas estão na bolsa de valores. Você pode pegar Itaú, Bradesco, Grendene, lojas Renner, Walt Disney, Apple, Facebook, estão lá. E você não está? Então, assim, é você começar a abrir a sua mente para o novo e transpirar. Eu acho que falta isso, falta implementar. Falta você arregaçar as mangas. Não, eu quero ver, eu quero testar, sem medo. Claro, não é que você vai arriscar tudo. Começa aos poucos. E como eu disse antes, quanto maior for o seu conhecimento, menor vai ser seu medo. Você vai ter mais confiança. Né? E aí sim você vai ser, o que a gente falou antes, mais esperto do que o diabo. E pronto. Por quê? Se o Elon Musk não arriscasse, se o Jeff Bezos não arriscasse, se o Mark Zuckerberg não arriscasse, talvez a gente não teria nada que a gente tem agora. Se você não se arriscasse, começasse a investir, começasse a crescer seu patrimônio, entender mais sobre o mercado financeiro, desse o primeiro passo. Se eu também lá atrás, lá em 2012, quando eu comecei, não saísse também da caixinha, olha, a gente começou a investir tarde, né, na verdade. Então, assim, se a gente não desse esse primeiro passo, o start, e essa coisa de ficar esperando o momento ideal, aí acabou. Quando a pessoa fala, não estou esperando o momento certo, acabou. Não existe momento ideal, não existe momento certo. Na verdade, existe sim, é agora. O momento certo é agora. É agora que você tem que dar o diferencial. E aí você olha para o lado. Você quer ser igual às pessoas que estão do seu lado? E aí você começa a ter uma compreensão melhor sobre o mundo quando você olha para o seu lado e você vê, não, eu não quero ser igual às pessoas que estão do meu lado. Né? Até do livro que você está falando de livro, né, do Tim Ferriss, né, trabalho 4 horas por semana, que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Se você olha para o lado... Isso é uma verdade absoluta. Entendeu? Se você está numa mesa e você é o mais inteligente da mesa, vai embora, cara. Foi até uma situação que do meu afilhado, né, eu tenho o meu primo, que é meu afilhado, ele tem 14 anos, já está no ensino fundamental, e a minha tia falou, nossa, o Thiaguinho só tira 10, ele, veio, as notas dele são altíssimas, ele é o melhor aluno da turma, o melhor aluno da turma. Eu falei, e aí, Diego, o que você acha? Dá parabéns para ele? Eu falei, não, tira ele da escola. Tira ele da escola, muda de escola. Se ele é o melhor aluno da turma, o melhor aluno da escola, só tira 10, tira ele da escola. Ele tem que se sentir incomodado. Ele não pode ser o melhor. Entendeu? Então, essa mentalidade as pessoas têm que ter. Não pode. Você tem que, se você é o pessoa mais inteligente da mesa, saia da mesa, muda de mesa, troca. Por quê? Senão você nunca vai evoluir. E aí vem uma questão de vaidade, de ego, não, eu sou o mais inteligente, eu sou maior e tudo mais. Até na questão de moradia. Não sei se você sabe, eu morava em Campo Grande, que é subúrbio do Rio de Janeiro, né? Que tem um poder aquisitivo bem menor nas pessoas. E eu poderia ser a pessoa com o maior poder aquisitivo de Campo Grande. Mas eu não queria. Eu não queria ser o melhor ali. Eu queria aprender. Aí eu vim para Barra da Tijuca, principalmente, para poder o quê? Para eu ter pessoas que estão maiores do que eu, que têm um poder aquisitivo maior do que eu, tem conhecimento e investimento maior do que eu, para eu poder evoluir, para eu estar próximo das pessoas. Eu prefiro ser o último da fila. Porque é aí que eu tenho margem de crescimento. Mesma coisa quando eu estava em Nova York. Nova York, para quem não conhece, é uma cidade maravilhosa, no sentido que o mundo todo está em Nova York. Se você, acho que é o Frank Sinatra fala, se você consegue sobreviver em Nova York, você sobrevive em qualquer lugar do mundo. Porque lá tem muita coisa, vai ter muita gente melhor que você. Tem muita gente melhor do que você. E quando eu fui lá para estudar mercado financeiro, principalmente a parte de robô e tudo mais, então eu era o último da fila. E excelente, e foi ótimo. Eu não tenho que entrar em depressão. Eu não tenho que, eu sou o pior. Não, muito pelo contrário. É aí que eu vou ser uma esponja e vou sugar cada vez mais. Então entende que essa mentalidade é o que faz você virar a chave.
E isso funciona para a sua vida profissional, isso vai para você empreender, isso vai ter seus investimentos. Dê o start, dê o primeiro passo, que é o mais difícil. O primeiro passo é o mais difícil. Não tem essa. É você sair da sua posição aqui confortável e colocar, implementar, fazer a diferença. É o iniciar, né? O primeiro passo Exatamente. é o start, é o modo vai start. esperar a condição perfeita, não vai ter nunca a condição perfeita, né? Exatamente. E aí isso muda. Isso muda completamente. Pô, como eu falei, né, o nosso papo aqui é muito bom. Cara, e eu acho que a gente tem que até mandar uma mensagem pro Mark Zuckerberg para ele poder ampliar o tempo da live, né? Porque se deixar, a gente sabe disso, a gente fica 3, 4 horas falando e passa muito rápido. Já estamos quase já tá encerrando aqui já. Já tô aqui com o meu reloginho aqui. Só tudo isso que você colocou, Diego, é uma questão cultural forte, né? É questão muito forte cultural. No Brasil, principalmente, e nos países que tiveram essa característica de colonização, como o Brasil teve, como toda a América Latina teve, a África teve. Os Estados Unidos têm uma característica de colonização diferente. Quem foi para os Estados Unidos ou para a América do Norte, Estados Unidos e no Canadá, para colonizar, não foi para sugar, foi para realmente construir uma nova terra, era aquela última opção que eles tinham. Então, eles empreenderam, já foi uma nação que nasceu empreendedora, né? E aí tem aspectos também da religião, geralmente a cultura ética protestante, as religiões protestantes são religiões, principalmente na Europa, que permitiram com que os indivíduos e os cidadãos tivessem menos culpa em ter dinheiro, né? Então, existem algumas outras religiões, por exemplo, a Igreja Católica, ela culpou durante muito tempo a pessoa que tinha dinheiro. Então, na Europa já existia uma cultura diferente, que vem da religião protestante, que não era feio ter dinheiro, que você ter dinheiro, você poderia colaborar mais com a sociedade. Isso também se espalhou para os Estados Unidos da mesma forma. Mas no Brasil nós tivemos um impacto de cultura tanto da religião, como também de exploração. Somos um país que foi sempre e ainda é muito explorado. E aí nós Diego. Opa, tá aparecendo aí? Pode rolar. Vou dar uma pausa, mas voltou. Opa. Pode ir, voltou? Então, assim, são formas de manipulação. Dizer que você não pode, que você não consegue, faz você, por mais que faz você acreditar que realmente você não pode. A gente tem que se libertar do poder da manipulação. E aí é mais ou menos aquilo que você estava falando do diabo, né? O diabo quer nos manipular e ele nos manipula nos colocando para baixo. O diabo, quem diz, é uma figura aqui, né? Mas a sociedade como um todo, né? Sempre nos diz que a gente não pode, que a gente não vai alcançar. E às vezes até dentro da nossa família mesmo. Quantos de nós não ouvimos dos nossos pais? Diego, Max, poxa, não vai muito longe não. Fica aqui, faz esse concurso aqui que vai te dar 4 salários mínimos, vai te pagar o plano de saúde, você vai ficar feliz. Não vai à frente. Você vai ter aposentadoria. Você vai ter uma aposentadoria que você... Pô, mas com 18 anos, estou pensando na aposentadoria, isso nem vai existir mais. Porque a estimativa de vida de todos nós, pelo menos eu espero minha e sua, e da gente mais nova que a gente, vai ser viver mais de 100 anos, 110 anos, 120 anos. A biotecnologia está surgindo com uma força avassaladora. Sem dúvida. E isso vai dar impacto mais à frente, até nos investimentos. Será que vai continuar valendo a pena investir em empresas com plano de saúde? Então, vai ser uma confusão geral, assim como esse próprio Covid agora, o Covid-19, né? Ele inverteu enormemente as relações econômicas, sociais, profissionais. Ele está provocando um momento de inflexão gigantesco. E tem um autor que você conhece, para a gente finalizar, um autor que a gente conhece e a gente gosta, que é o Taleb, né? Sim. E ele fala um pouco disso, que são cisnes negros, né? Então, a gente pode imaginar aí o Covid-19 como um grande cisne negro. Cisne negro é uma forma de dizer só que é um evento que ocorre de uma forma totalmente inesperada, aleatória, e tem ações e consequências imprevisíveis. Então, nós estamos agora vivendo um momento de imprevisibilidade aparente. Né? A gente não sabe muito bem para onde seguir, para onde ir, para onde investir. Então, é nesse momento que separa os adultos das crianças. Né? É nesse momento que quem estiver preparado, quem estiver adquirindo conhecimento, vai conseguir se diferenciar. E vou dizer aqui, de 99% das pessoas que estão desesperadas. 1% vai sair ganhando nesse momento. E a gente pode ser esse 1%.
Então, o leitura de mundo é esse 1%, esse diálogo que nós temos aqui é 1%. É 1% de pessoas que estão percebendo que depois de uma crise, e de uma grande crise, uma hecatombe, né? Uma crise mundial, somente realmente os homens, os adultos estarão separados das crianças, porque as crianças elas não vão conseguir ir à frente. E o Taleb ele vem provocar muito isso. Aí ele vem falar também de um termo chamado antifragilidade, né? Quem são as empresas que vão se beneficiar com essa crise? Não são aquelas empresas que são robustas e que vão seguir como estavam antes da crise. Não. São as empresas que sairão transformadas dessa crise, sairão melhores dessa crise. Elas alavancarão de uma forma muito mais rápida. Nenhum de nós voltará como nós éramos antes. E serão mais fortes aquelas que conseguirem voltar melhores do que elas eram. Então, ele chama de lá de antifragilidade. Antifrágil. Né? Não, sensacional, cara. Cara, mais uma vez, um prazer gigante. Acho que, assim, toda a nossa troca, seja ela aqui ao vivo, né, como a gente fala, seja que a gente está conversando. A gente conversa, às vezes, uma horinha, né? Uma horinha, a gente pode conversar uma hora e meia aqui, pronto. E quem tiver a fim de estar com a gente... bacana, acho que a gente fazer muito mais isso, que eu falo, essa uma hora aqui já valeu aula, sabemos que as faculdades hoje e as escolas estão fechadas desde o Covid-19, mas tivemos aqui uma aula muito legal, muito conteúdo, e é interessante que a gente só fala aquilo que a gente faz, né? Esse que é o mais interessante, a gente só fala o que a gente faz, o que a gente pratica, o que a gente pensa e o que a gente coloca em prática. Então, assim, o Max é uma pessoa que todo mundo deveria seguir, todo mundo deveria acompanhar, todo mundo deveria assim, chama o Max para jantar, é impressionante, você vai ter uma aula sobre mundo, sobre empreendedorismo, e é interessante que a gente é da área da engenharia, de matemática, e pouco a gente fala de matemática e engenharia. Nada. Exatamente, nada. A gente fala de mundo, a gente vai falar de filosofia, de sociologia, até porque eu não gosto muito de criar caixinhas. Ah, não, economia, filosofia, sociologia, engenharia. Não, a gente fala de mundo. Não é porque você é da área da engenharia que eu não posso falar de marketing. Não é porque você é médico, você não vai falar de psicologia. Não existe isso. Existe sim você se colocar, você ter conteúdo para você se colocar, organizar seus pensamentos, estruturar suas ideias, e aí sim é essa troca. E aquela coisa, nada vai superar a sua experiência. Entendeu? Aqui o Max tem uma experiência vasta no mundo acadêmico, também no mundo corporativo, e tem esse conhecimento de mundo muito forte, né? Foi aluno do curso Leitura de Mundo e já dando os seus starts já como investidor, que foi a agregar muito mais, né, dentro da sua formação, na verdade. E é interessante que eu pelo menos como inicialmente no papel de professor no curso Leitura de Mundo, né, acaba ganhando um amigo, fazendo um network. Quantos jantares a gente já fez, quantos trocas a gente já teve e tudo mais. Então é isso, né? Como tem o Max, como tem outros também alunos do curso Leitura de Mundo, que a gente tem esse ambiente que é fazer o networking. Né? Max, mais uma vez, nosso tempo está acabando aqui, mais uma vez, valeu. Muito legal o nosso papo, sabe que eu vou querer mais, né? Eu acho que a galera aqui gostou. Vamos fazer uma vez por semana. Muito mais, o pessoal aqui está pedindo também um pouco mais live. Acho que esse papo foi muito legal e é sempre bom ter essa troca. Só para lembrar o pessoal que o curso Leitura de Mundo, todas as matrículas ainda abertas, restam poucas vagas e vem para o nosso mundo, que aqui você vai ter esse papo, vai ter essa interação, vai ter acesso ao Max também, tem um Close Friends, você vai ter acesso, não só o Max, vai ter tantas outras pessoas que têm diversos ramos. Nós temos médicos, militares, professores, estudantes. Nós temos dentro do nosso grupo, tem várias pessoas com várias experiências de lugares diferentes. Eu tenho alunos da Colômbia, de Nova York, de Londres, que estão ali dentro do grupo, que estão fazendo essa troca interessantíssima, essa troca para gerar conteúdo. Eu tenho até muitos alunos que falam assim, Diego, o curso de Mundo é legal, é básico, assim, é passo a passo, não tem enrolação, o curso é legal. Mas o Close Friends e o Mastermind é muito melhor. Porque o network... Mastermind é espetacular. E Mastermind, sou pessoa que não, para não falar besteira. Mastermind também surgiu com o Napoleão Hill, tá? Exatamente. Que é a junção de um mínimo duas mentes. Há 100 anos atrás. Exatamente. É sensacional. Max, muito obrigado. Vou encerrar aqui a nossa live. Valeu. Bom domingo para você, bom domingo para todos. Bom. Curso Leitura de Mundo, link na bio. E forte abraço. Vamos curtir esse domingo com muito aprendizado.